Em Casa com Deus, Neale Donald Walsch, áudio 7. Não existe a tal realidade objetiva? Não, realidade objetiva é um paradoxo. Você está dizendo que nada é como parece? Eu estou dizendo exatamente o oposto. Tudo é como parece. As aparências são baseadas em percepções. As percepções são baseadas em perspectivas. E as perspectivas não são objetivas, elas são subjetivas. Elas não são uma coisa que você sente como experiência, elas são algo que você escolhe. Você acabou de dizer isto um minuto atrás. Foi difícil para mim, então continua sendo difícil para mim agora. Eu opto por ter as perspectivas que eu tenho? Você faz, na verdade. Esse é o processo pelo qual você cria. Isso é muito difícil para eu acreditar. Então você não vai acreditar. E resulta em que você não vai sentir isso. Então, se eu não acreditar que possa ter uma perspectiva, então não terei essa perspectiva. Apenas isso. Porque essa é a minha perspectiva. Porque essa é a sua perspectiva. E que vai mudar a sua percepção, que vai mudar a sua experiência. E sua experiência vai reforçar a sua perspectiva. Mas eu poderia argumentar que eu não escolhi essa percepção. Simplesmente observo de uma forma objetiva. O que você observar é sua perspectiva. Nada é observado objetivamente. Observação objetiva é impossível. Outro paradoxo. Observação objetiva é um paradoxo. Sim, nada do que é observado deixa de ser afetado pelo observador. Tenho certeza de que soa como um monte de baboseira espiritual para muitas pessoas. Isso é interessante, porque é ciência pura. Ciência? É a física quântica elementar. Leia qualquer livro sobre mecânica quântica. Então você está dizendo que afeto o que eu vejo pela maneira que eu olhar para ele? Se você olhar para ele como um todo, isso é exatamente o que eu estou dizendo. É precisamente esse o caso. Bem, nós certamente estamos fora do assunto. Nós começamos em uma região pantanosa da teoria da percepção e da física quântica. É tudo sobre condução de volta para a sua verdade. Você não pode redescobrir a sua verdade? Você não lembra da sua verdade? Você não pode residir na sua verdade? Até você se lembrar de como chegar lá. Estamos falando aqui sobre como chegar lá. Esse diálogo está levando você para onde você sempre quis ir. Para casa. Se você puder entender isso antes de morrer, você nunca irá se preocupar sobre a morte. Você nunca vai ter medo de morrer. Não é o que você deseja alcançar com esta conversa? Para si e para todos os outros? Então, a nossa discussão da teoria da percepção e da física quântica não tem sido uma diversão para todos. E agora talvez você possa entender por que estamos nos aproximando da vida, a vida após a morte, visto por esse ângulo. Ah, então agora você está confirmando que não há vida após a morte. Não. Não? Não. Não há vida após a morte. Não há vida após a morte? Não. Não existe a morte em tudo. É isso. A sétima lembrança. A morte não existe. Estamos falando de onde surgem as percepções e perspectivas. Então nós temos um círculo completo. Essa conversa toda é circular, se você ainda não reparou. Este não é um diálogo em linha reta. Estamos nos movendo em espiral. Voltamos a muitos pontos importantes muitas vezes. Não apenas 2 vezes, mas talvez 3 ou 4 vezes. Isso será evidente para você à medida que a conversa continue. E isso não será acidental. Esta será uma redundância muito intencional. O que está sendo discutido aqui é nada menos do que a cosmologia do cosmos, os segredos de toda a vida, as expedições da alma após a morte, a natureza do tempo e do espaço, e pelo menos 2 ideias que vai balançar o barco da cosmologia. Por isso, às vezes, você tem que ouvir as coisas mais de uma vez para ser realmente capaz de absorvê-los. Portanto, vamos seguir em frente. Nós temos muito a falar. Pronto? Pronto. Então deixe-me repetir, só para ficar claro, que sua perspectiva, isto é, como você olha para alguma coisa,
cria a sua realidade, tanto durante esta vida como depois dela. Então, se eu acho que não há vida após a morte, não haverá? Haverá sim, com certeza. Você não pode mudar a realidade suprema, mas você pode mudar a sua experiência. É por isso que eu disse, é impossível viver ou morrer sem Deus, mas não é impossível pensar que você pode. Se você acha que você está vivendo ou morrendo sem Deus, você pensará que pode. Você pode ter essa experiência, desde que você deseje. Você pode terminar com esta experiência sempre que você escolher. Tudo isso nos leva para a 8ª lembrança. Você não pode mudar a realidade suprema, mas você pode mudar a sua experiência. Eu estou tentando entender exatamente como isso funciona, o que isso significa. Estou procurando, dentro da minha experiência pessoal, ver se consigo trazer alguma consciência disso, com base na minha própria caminhada pela vida. Bom, esse é um processo muito bom. Essa é uma excelente maneira de começar, mas não se prenda muito nisso. O que significa isso? Isso significa que deve sempre manter a mente aberta para as coisas que você não tenha experimentado pessoalmente. Ok, eu tenho a minha mente aberta. Neste caso, vamos voltar a algo que você possa puxar de sua própria memória. Falar sobre algo da sua própria caminhada pela vida. Alguma vez você já se encontrou caminhando quando de repente começou a chover? É claro, mais de uma vez. Bom, agora que você experimentou esse momento, a realidade desta chuva, você a sentiu como um incômodo ou como uma surpresa e prazer? Bem, eu me lembro, na verdade experimentei ambos. Quer dizer, eu lembro uma vez que isso aconteceu quando eu a senti como um incômodo. Eu estava furioso porque tinha começado a chover. Corri para cobrir-me o mais rápido que pude, mas foi inútil, eu fiquei encharcado. Outra vez eu me lembro de andar com uma jovem amiga minha em um dia de verão com o céu aberto. Nós estávamos em um parque com muito espaço e de repente a jovem rasgou a roupa dela e começou a dançar na chuva. Ela estava dançando, pulando de alegria e eu estava ali pasmo, a minha cabeça encharcada, com os cabelos caindo em estrias na minha testa. Ela riu de mim e me desafiou a participar daquilo. Então eu fui, e nós dançamos ao redor do estacionamento por cerca de 5 minutos antes da polícia chegar. A polícia foi muito legal, era uma mulher na verdade, e ela simplesmente pediu-nos para colocar as nossas roupas de volta para não ter que nos prender por atentado ao pudor ou tornar-se uma perturbação da ordem pública. Todos rimos e seguimos o seu pedido. Foi um momento na minha vida que eu nunca vou esquecer, era pura alegria desenfreada. Foi uma travessura alegre. É claro que eu sabia sobre esse momento. Agora deixe-me fazer uma pergunta. Qual a diferença da chuva nos dois momentos? Como assim? De que forma foi a chuva no primeiro incidente diferente da chuva no segundo? Era molhada? Estava chovendo mais? As gotas de água eram mais frias ou maiores? Não, tudo foi, na verdade, praticamente o mesmo. Não era mais tempestuosa ou furiosa durante a primeira chuva do que durante a segunda. Ambas eram apenas chuvas agradáveis de verão. Então, qual foi a diferença entre as duas experiências? A maneira que eu olhei para elas, minha perspectiva. Em um exemplo, eu estava de terno e me dirigia para uma reunião muito importante, e a minha perspectiva é que a chuva era um incômodo. Mais do que um incômodo, foi uma invasão no meu plano, foi um obstáculo no caminho. No outro exemplo, eu estava vestido casualmente e não tinha compromissos específicos. Ela parecia um motivo de diversão. Sim. E quem criou essas perspectivas? Eu, é claro. Você poderia ter decidido que a reunião de negócios não fosse tão importante. Você poderia ter visto dessa forma, certo? Sim. Então agora, podemos dizer que da chuva é como uma realidade suprema. Você não pode mudar o fato de que estava chovendo, mas você pode mudar a sua experiência da chuva, alterando o modo como você olhou para ela. Você não pode mudar a realidade suprema, mas você pode experimentar a realidade suprema da maneira que você desejar. Esse é o maior segredo da vida. Mas nem sempre é tão fácil. É sempre muito fácil. Mudando o jeito de olhar certas coisas, todo o drama irá embora. Agora nós estamos começando a nos entender. Por exemplo, a 7ª lembrança, que a morte não existe. Caramba, se a humanidade como um todo realmente abraçasse isso como sua verdade, não haveria mais dramas.
Como poderíamos ficar com raiva ou tristes, lamentar a perda de nossos entes queridos como todos fazem? Isso é muito engraçado. Você acha que todos pensariam assim? Claro que vão pensar assim e vão rir mais alto. Certo, mas falando sério, eu quero dizer realmente, uma coisa é dizer que há vida após a morte, mas a outra coisa é dizer que a própria morte não existe. Você disse uma coisa extremamente importante aqui. Você faz parecer como se isso fosse algo novo. Em quase todos os lugares já foi citado. Não importa a religião, não importa a cultura, não importa o período de tempo ou de contexto, eu tenho descrito corretamente ao declarar que a morte não existe. Não da maneira que a maioria de vocês pensam que é, como o fim da vida. Não há tal coisa como o fim da vida. Assim, morte como uma experiência humana não existe. É o fim de sua atual existência física, sim. Essa experiência é tida no momento de sua morte, mas a vida em si não é. Se você tiver uma crença em Deus, você deve ter uma crença na vida eterna, porque os deuses de todas as religiões assim declararam. E se eu não acreditar em Deus? Isso pode mudar o que você experimenta, mas não vai mudar o que é. O que você vive como experiência é o que você acredita, e o que você acredita depende da sua perspectiva. Não há um conjunto de regras que mostre o caminho? Não há uma coisa que aconteça com todos? Há regras de como as coisas ocorrem, mas você não pode saber que elas estão ocorrendo. Isso está começando a ficar muito confuso. Desculpe, mas a verdade é que no momento da morte, você irá experimentar o que você acredita, e sua crença será baseada no que você percebe, e sua percepção será baseada em sua perspectiva. Eu não posso mudar a minha percepção? Absolutamente pode. Assim como em sua vida antes da morte, sua percepção pode mudar sua vida após a morte. O que poderia ou faria isso? Uma mudança na sua perspectiva. Vendo as coisas de uma nova maneira. Vendo as coisas de uma nova maneira. Mas o que poderia causar isso? Diversas coisas, inclusive a sua decisão nos momentos após a morte, percebendo que a maneira com que você está vendo as coisas neste momento não está funcionando. Isto é, que não está lhe trazendo a experiência que você queria ter. Essa decisão irá imediatamente alterar a sua experiência. Ok. Existe alguma maneira que eu possa falar para você descrever exatamente o que ocorre no momento da morte? Eu ficaria feliz em falar sobre as alternativas, mas, como eu disse, ela será diferente para cada pessoa. Dê-me algumas das alternativas então. Você está fazendo uma pergunta muito grande. Você realmente quer entrar neste assunto agora? Sim, eu esperei muito tempo. Eu quero saber o que acontece depois que as pessoas morrem. Sejamos claros, o inferno não existe. Simplesmente não há tal lugar. Eu sei que esta é a velha questão. O que acontece após a nossa morte? Mas eu tenho que pedir-lhe diretamente, e eu espero que você me dê uma resposta direta. Eu vou. Claro que eu vou. Mas não vai ser uma resposta curta. Não vai ser, você vai para o céu ou para o inferno, dependendo do tipo de vida que você levou. Eu não posso lhe dar qualquer resposta a uma pergunta como esta. Não, você vai ter que deixar isso para a igreja. Sem comentários. Então, sua resposta? Deixe-me começar por dizer que há uma coisa que vai ser a mesma para todos. Sua morte vai ser experimentada no que vocês chamariam de estágios ou fases. E a primeira fase é a mesma para todos. Na primeira fase, no momento de sua morte, você vai sentir a experiência que tinha em vida. Esta será a mesma para todos. Poderá haver um breve período de desorientação, quando você perceber que você não está com o seu corpo, mas sim separado dele. Logo, você chegará a compreender que, quando você morreu, você não terminou a sua vida. É neste momento que você vai perceber a experiência totalmente, talvez pela primeira vez, que você não é o seu corpo, que um corpo é algo que você pode ter, mas não é algo que você é. Imediatamente, você vai passar para a segunda fase de sua morte, e este é o momento onde os caminhos individuais são divergentes. De que maneira? Se o sistema de crença que abraçaram antes de sua morte inclui a certeza da vida em curso, uma vez que, ao perceber que você morreu, você saberá imediatamente o que está acontecendo e vai entender.
Seu segundo estágio será, então, a experiência do que você acredita que acontecerá após a morte. Esta será instantânea. Se você acredita em reencarnação, por exemplo, você poderá ver momentos de vidas anteriores das quais você não tem nenhuma lembrança consciente. Se você acha que será envolvido nos braços de um Deus que o ama incondicionalmente, irá ter essa experiência. Se você acredita em um dia de julgamento ou uma hora do acerto de contas, seguido pelo paraíso ou condenação por toda a eternidade, Sim, me diga o que acontece então. terá exatamente o que você esperava. Assim que você passar pela fase da morte e perceber que você não está mais vivendo com um corpo, você irá mover-se em duas fases e vai experimentar ser julgado exatamente como você imaginou que seria, e o julgamento vai ser exatamente como você imaginou que seria. Se você morrer pensando que você merece o céu, você irá imediatamente ter essa experiência. E se você acha que merece o inferno, você irá imediatamente ter essa experiência. O céu será exatamente como você imaginou que seria, assim como será o inferno. Se você não tem ideia sobre as especificidades de uma delas, você irá descobrir no mesmo local. Então, esses locais serão criados para você instantaneamente. Você pode permanecer nessas experiências desde que você deseje. Bem, então eu poderei me achar no inferno. Sejamos claros, o inferno não existe. Simplesmente não há tal lugar. Portanto, não existe tal lugar para você ir. Agora, você pode criar um inferno pessoal por si mesmo se você escolher ou se você acredita que isto é o que você merece. Assim, você pode se auto-enviar para o inferno e este inferno vai ser exatamente como você imagina ou que necessite que seja, e você vai ficar lá pelo tempo que você escolher. Quem iria optar por ficar lá sempre? Você ficaria surpreso. Muitas pessoas vivem dentro de um sistema de crença que diz que elas são pecadoras e devem ser punidas por seus crimes, e assim elas vão realmente permanecer em sua ilusão de inferno, pensando que isso é o que elas merecem e isso é o que elas têm que fazer. Não importa, no entanto, porque não vão sofrer nada. Elas simplesmente observarão a uma distância independente e verão o que está acontecendo. Algo assim como assistir a um vídeo educativo. Mas não há sofrimento com o que está acontecendo? Sofrimento não haverá nenhum. Não entendi. O que estará acontecendo é que elas parecerão estar sofrendo, mas a parte delas que está assistindo não vai sentir nada. Elas estarão simplesmente observando. Para usar outra analogia, seria mais ou menos como ver seu filho fingindo em uma pequena cena em sua cozinha. A criança parece estar sofrendo, levando a mão à cabeça, segurando a barriga, esperando que a mamãe permita que ela fique em casa e não vá à escola. Mamãe entende perfeitamente que nada está realmente acontecendo. Não há sofrimento em curso. Isto não é uma analogia exata, mas está perto o suficiente para passar o sentimento. Então, esses observadores estariam observando-se nesta autocriação de inferno, mas eles sabem que não é real. E quando eles sentirem que aprenderam o que precisavam aprender, ou seja, lembrarem-se do que tinham esquecido, eles irão projetar-se para a terceira fase da morte. E aqueles que criaram um paraíso para si, será que algum dia irão para a terceira fase? Eventualmente sim. Eles vão lembrar que criaram a experiência de seu paraíso e em seguida vão notar a mesma coisa que eles perceberam quando no final da sua vida terrena. Qual é? Que não há nada mais a fazer. Então eles vão seguir em frente. Eles vão seguir em frente, na outra fase da morte. Mas eu não quero descrever ainda. Primeiro, vamos dar uma olhada em outras duas possibilidades. Ah, certo. Vamos lá. Você poderia ser um daqueles que morrem com a incerteza se a vida continua após a morte. Ok. O que acontece então? Você ficará confuso e incerto ao que está acontecendo, e isso fará com que você sinta o que está acontecendo de uma maneira completamente diferente. Você vai perceber que você não é o seu corpo, que está morto. Isso acontece a todos nesta fase. Porém, devido a essa incerteza, você pode passar muito tempo tentando descobrir como fazer para avançar. Existe ajuda?
toda ajuda que possa necessitar. Nos momentos após a sua morte, você vai encontrar-se na presença dos anjos mais amorosos e guias espirituais dedicados, incluindo o espírito ou a essência de cada um que já tenha sido importante para você em sua vida. Minha mãe? Meu pai? Meu irmão vão estar lá? A maioria dos que o amaram vão estar mais próximos de você. Eles vão estar ao seu redor. Isso é maravilhoso! A presença desses entes queridos e os anjos serão de grande ajuda para você, ajudando você a se orientar e a entender exatamente o que está acontecendo com você e mostrando quais as suas opções. Eu tinha ouvido falar que estaremos reunidos com os nossos entes queridos após a morte e que eles nos ajudariam nesta passagem, e eu estou muitíssimo contente em saber que isso é verdade. Você pode até mesmo se conscientizar da presença de algum desses entes queridos, mesmo antes de sua morte. Antes da minha morte? Sim, muitas pessoas, enquanto elas ainda estão em seus corpos físicos, anunciam aos outros presentes que eles estão vendo os entes queridos ou que um ser amado chegou para eles. Os presentes, muitas vezes, tentam convencer que essas pessoas já morreram, que eles estão vendo coisas que são muito reais, mas coisas que outras pessoas não podem ver por causa da sua perspectiva limitada. Sua perspectiva se amplia imensamente após a morte, e muitas vezes nos momentos antes de morrer. Isso é sensacional! Agora você está quase fazendo a morte soar como emocionante. É emocionante. De fato, sua morte pode ser um dos momentos mais emocionantes de sua vida. Tudo depende do que você acredite. Tanto na vida como na morte, o que você acredita é o que você vai experimentar. Por exemplo, se você não sentir a presença desses espíritos no momento de sua morte, será porque você não esperava isso, porque a possibilidade de sua presença encontrava-se fora do seu sistema de crenças. No entanto, se você acreditar, estas presenças amorosas vão estar lá, você vai percebê-las imediatamente. Eu entendo. Por isso, é muito importante ser claro sobre suas crenças em torno da morte. É importante ser claro na vida sobre suas crenças em torno de tudo. Não apenas sua morte é afetada por suas crenças, mas toda a sua vida. A morte é intrigante. É emocionante, intrigante e totalmente maravilhosa. Eu tenho ouvido por muito tempo que minhas crenças afetam minha vida. Porém, eu acreditava em regras diferentes aplicadas após a morte. Estou um pouco surpreendido ao saber que, mesmo após a morte, eu continuo criando minha própria realidade. Então eu estou contente que nós estejamos tendo essa conversa. Espere um minuto. O que dizer sobre o meu pai? Meu pai acreditava que nada aconteceria após a morte, absolutamente nada. Continua no próximo áudio.